boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Invista de Verdade. Aqui você recebe informações relevantes e inteligentes para você montar o seu portfólio de investimentos e fazer o seu planejamento financeiro também. Bom, e hoje nós estamos trazendo um tema super importante, que é o seguro, o papel do seguro como ferramenta estratégica para o seu planejamento sucessório ou proteção patrimonial. Então, fica aqui conosco que você vai conhecer um pouco mais dessa ferramenta que é tão importante. E para isso, convidei hoje para o nosso programa o Guilherme Costa. Ele é especialista na área de seguros, ele é um corretor especializado nessa área já de muitos anos, também trabalhou em muitas casas na área de investimentos, inclusive também atua como head de investimentos, tem mais de 15 anos nessa área e também na área de seguros, e por isso que nós convidamos ele para estar conosco nesta tarde aqui, para conhecer um pouco mais sobre essa área, e ele vai desmistificar aí alguns temas relacionados ao seguro. Então vamos lá, Guilherme, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom você poder estar conosco essa tarde para nos trazer informações aí que faz com que o nosso público entenda melhor a amplitude do papel do seguro de vida, enfim. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso aqui. Vamos lá, conta pra gente um pouco, Guilherme, como que é o comportamento do brasileiro hoje com relação ao seguro de vida, ao seguro patrimonial. Conta um pouco esses bastidores aqui para nós. O nome do programa é Lucre Mais? Isso, nós estamos dentro do programa Lucre Mais e o nosso quadro aqui é o Invista de Verdade. O seguro, a pessoa acaba não lucrando muito, né? Então, quem lucra seria, né, os beneficiários e tudo mais. Então, o objetivo não é utilizar o seguro, né? Não é lucrar nunca com esse produto. Uhum. Né? Então, a gente acaba pagando um seguro, né, com o intuito ali de não usar. Porque se for usar, vai ser em caso de falecimento, vai ficar para os herdeiros, né? Ou, nos últimos anos, acabou crescendo bastante aqui no Brasil, seguro em vida, né? Que é para doenças graves, se for internado no hospital, né? Profissional liberal, se ficar sem trabalhar, ele pode acionar um seguro ali, desde que, né, seja um acidente, uma doença, né? Então, eu já paguei diversos benefícios, né? Um médico ali se acidentou de carro, precisou ficar 30 dias afastado, aí ele aciona um seguro, né? Ele vai receber um valor ali por esses dias não trabalhados, mas é aquilo, né? Ninguém quer utilizar esse tipo de produto. Exatamente, porque o seguro, nós sabemos que o seguro tradicional, ele é usado no momento de um sinistro, então ninguém quer passar por isso, né? Mas é importante para que você tenha essa proteção no momento que mais precisar. Sim. Só que, ampliando um pouco esse tema, Guilherme, fala aqui para nós com relação aos outros papéis que um seguro de vida pode trazer para uma pessoa que precisa organizar suas finanças, fazer um planejamento, fazer inclusive um planejamento sucessório também. Sim. Né? Então conta aí para nós como isso funciona. O seguro ele tem diversas finalidades, né? O seguro de vida antigamente era visto aqui no Brasil só para morte, né? Então a pessoa morreu, para deixar a família ali amparada, tinha uma cobertura. Só que no decorrer dos anos, principalmente depois dos anos 2000, algumas seguradoras americanas chegaram aqui no Brasil, né? A gente tem Prudential, MetLife, né? E ao longo do tempo foi ampliando o número de seguradoras, e as próprias seguradoras aqui no Brasil, elas também começaram a trazer produtos melhores, né? Então a cobertura hoje em dia não é só em caso de morte, né? Mas também caso de doença grave, internação, né? Que nem eu comentei ali, hoje tem cobertura para quebra de ossos, por exemplo. Se for fazer uma cirurgia, né, também recebe a cobertura. E essas questões, elas estão mais na caixinha assim de manter padrão de vida familiar. Então, eu ainda não tenho um patrimônio que me garante uma renda passiva, né? Então, por exemplo, um profissional autônomo que ganha 15 mil reais por mês, gasta 10 mil reais,
Se ele não tiver mais ali trabalhando, como é que ele vai pagar esses 10 mil, né? E muitas vezes esse ambiente ali de 10 mil está incluso filhos pequenos. Então, o que acontece, né? À medida que o pessoal trabalha, vai acumulando mais recurso. E, opa, eu tenho lá 1 milhão aplicado com a Silvana. Isso aí me gera uma renda passiva de 10 mil reais por mês. Então, opa, se não acontecer nada comigo, minha família vai ter... Se acontecer alguma coisa comigo, minha família vai ter 1 milhão. Esse 1 milhão gera 10 mil reais por mês e eu consigo pagar as minhas, né, despesas de casa na minha falta. Então, a gente é uma maquininha de fazer dinheiro. Se a gente não está mais trabalhando, né, por causa de uma doença ou um acidente, essa maquininha para de funcionar. Então, a ideia do seguro, né, é fazer uma proteção, um seguro, para que essa maquininha nunca pare, né, de funcionar. Se eu não consigo mais trabalhar, eu tenho um seguro de 1 milhão. Esse 1 milhão nas mãos da minha esposa vai gerar uma renda passiva de 10 mil reais. Se ela aplicar, né, por exemplo, com a Silvana, conseguir um rendimento ali de 1% ao mês, esse é o rendimento ali básico que vai garantir a manutenção de padrão de vida da minha família, né, esposa e filhos. E o seguro, né, ele também entrou nos últimos anos numa questão assim de sucessão patrimonial. Então, o que isso quer dizer? À medida que o cliente, né, o investidor aqui, a pessoa, né, ela tem um patrimônio, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se eu chegar e falar, vamos fazer um seguro de vida para manter o padrão de vida, né, da sua família, ele vai dizer, não, Guilherme, não preciso. Eu já tenho 2 milhões aplicado, que dá 10 mil reais por mês, que garante o padrão de vida da minha família. Então, não é essa a abordagem correta para se fazer um seguro, uma proteção dentro dessa pessoa, dentro dessa família. Então, a gente organiza um planejamento para sucessão patrimonial. Aí, o que vai incluir nesse seguro? Né? Vai ser uma cobertura diferente, uma cobertura para que a família arque com os gastos de inventário. Então, o seguro de sucessão patrimonial ele está muito ligado ali ao inventário. Então, hoje, quanto que custa um inventário aqui no Brasil? Então, varia de estado para estado. Pode ser ali de 6%, 8%, 10%, porque isso vai incluir o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Causa-Morte, vai incluir advogado, vai incluir cartório, né? Então, quanto mais imóveis tiver ali dentro, mais gastos vai ter com cartório, mais gastos vai ter com advogado, porque o advogado vai querer, né, organizar, estruturar toda essa parte. Então, alguns advogados, às vezes, cobram 5%, 10% em cima do patrimônio. O ITCMD aqui no Paraná, São Paulo, é 4%, mas em alguns estados é 8%. Por exemplo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é 5% ou 6%. E já existe, né, políticas aí do governo para aumentar no Congresso, para aumentar esse tipo de imposto, né? Então, pode subir para 8%, 10%, 12%. Nos Estados Unidos, isso já é muito mais alto. Depende de estado a estado, né? Alguns estados cobram 10%, 20%, 30%. Então, a cultura de seguro de vida, de proteção lá para a sucessão de patrimônio é totalmente diferente, né? Já está num nível assim muito mais avançado. Então, aqui no Brasil, a gente traz esse seguro para a sucessão de patrimônio de uma forma um pouco mais diferente, né? Então, não é um seguro ali de 1 milhão de manutenção de padrão de vida, que vai render 10 mil por mês e vai garantir, né, um padrão ali para a família. Então, a gente faz um seguro diferente, né? Então, vamos supor que aquela pessoa tenha 10 milhões de patrimônio, né? Um exemplo. Então, 5%, 10% em cima de 10 milhões, vai ser 500 mil, 1 milhão de reais. Então, eu vou fazer um seguro com uma cobertura dessa quantia, mas vai ser uma cobertura diferente, vai ser uma cobertura vitalícia, uma cobertura para sempre. E o cliente pode pagar ali, por exemplo, por 10 anos. Ah, Guilherme, não aconteceu nada nesses 10 anos. O cliente pode resgatar esse dinheiro. Então, ele vai funcionar ali como se fosse uma poupança também. Então, ele vai pagando um seguro, 10 anos não aconteceu nada, ou ele pode resgatar esse recurso, né, com uma correção ali, a correção é pequena, mas existe essa correção,
ou pode deixar essa cobertura vitalícia. Então, eu tenho 1 milhão lá, depois de 10 anos parou de pagar, não paga mais nada, esse 1 milhão fica atualizando por inflação, né? Vai virar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, seria um seguro para a sucessão de patrimônio. Entendi. Então, voltando até um pouquinho do que você falou, o que a gente vê hoje como que normalmente as pessoas enxergam a questão de patrimônio. Ah, meu marido tem hoje, digamos, os 10 milhões em patrimônio. Se acontecer algo que ele vier a faltar, eu posso entender, puxa, eu não preciso me preocupar com o futuro, né? Porque vai estar garantido. Então não é bem assim, tem alguns detalhes aí que a gente precisa se atentar, né? Sim. Como, por exemplo, eu só conseguiria acessar esse patrimônio mediante o pagamento desse imposto, do ITCMD primeiro. Perfeito. Então, às vezes a pessoa tem lá 1 milhão aplicado. Aí muitas pessoas entendem que esse 1 milhão aqui, se eu morrer, vai direto para os meus filhos. Eu posso usar para qualquer coisa que eu precisar. Mas não é bem assim, né? Então, em caso de falecimento, receita é comunicada em até 48 horas, todas as contas ali da pessoa que veio a óbito ficam bloqueadas, né? Então não é tão simples assim, né? Eu tenho uma cliente de investimento que o marido faleceu jovem de câncer e ela, né, desde sempre não conseguiu ter acesso à conta dele, né? Então ela recebeu um seguro, né? Daí com esse seguro ela fez todo o processo e o processo de inventário do marido dela tá até hoje, já faz mais de 1 ano, ainda não foi finalizado. Então, o que acontece? O dinheiro que está aplicado lá, ele fica preso e aí a família tem que pagar o ITCMD para liberar esse recurso. Entendi. Só existe uma aplicação que pode ir direto para o herdeiro, que é a previdência privada. Mas, por exemplo, se estiver aplicado em CDBs, em fundos de investimentos, tudo isso fica preso. E a própria previdência também tem, né, algumas questões assim, jurídicas, que, por exemplo, PGBL não está sendo autorizado liberar para a família. VGBL está sendo. Em alguns estados, nem VGBL nem PGBL está indo para a família. Então, o seguro de vida acaba sendo uma ferramenta interessantíssima, né? Porque isso aqui já é definido quem são os beneficiários. Meus beneficiários vai ser cônjuge e filhos. No falecimento dele, já vai direto o herdeiro, né? Dentro ali de 15, 20, 30 dias, a família já recebe. Sem passar por inventário. Sem passar por inventário. Vai automaticamente para os herdeiros esse valor. Exatamente. Então, a preocupação aqui, Guilherme, é com relação a ter acesso à herança que a família deixou. Não é isso? Então, porque você consegue ali ter liquidez, ter dinheiro suficiente para pagar advogado, para iniciar o processo de inventário, para também, durante esse processo de inventário, você conseguir pagar suas despesas normalmente, né? Até que esse inventário seja definido, seja finalizado, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente monta ali um planejamento de seguro para uma família, né, todas essas questões são levantadas, né? Quanto que a pessoa gasta por mês? Eu gasto 10 mil reais por mês. Então, eu preciso deixar pelo menos 1 ano de contas pagas, que é a reserva de emergência. Então, 10 mil vezes 12, 120 mil reais. Então, 120 mil reais do teu seguro é para sua família, para reserva de emergência. Né? Outra parte aqui, garantir a escola dos filhos. Né? Você está com patrimônio de 5 milhões de reais, então 250 mil, 500 mil vai ser para pagar, cobrir inventário. Então, eu costumo brincar assim, né, que todo o patrimônio da pessoa está dentro de um baú. E aí o seguro de vida é como se fosse uma chave que você está entregando para os seus filhos para que eles possam abrir esse baú. Né? E usufruir desse patrimônio que é de direito deles, né? Exatamente. Não sei se você conhece, mas eu já ouvi várias histórias de gente que tem muita terra, muitos imóveis, né? Às vezes fazendas e tudo mais. Aí o pai ou a mãe faleceu e os filhos não tinham dinheiro, né? Não conseguiam pagar o valor do imposto, né? Nem o advogado e todas aí, como faz? As situações. Exatamente. Às vezes uma terra ali gigante que valia 100 mil reais há 40 anos atrás, agora vale 100 milhões. Então só de ITCMD, dependendo do estado, vai ser 4 milhões, 6 milhões. Onde que a família tira esse dinheiro para pagar o ITCMD? E para transformar
esse patrimônio em dinheiro também para a família, né? Como Sim. é que faz isso? Porque dependendo do tamanho desse patrimônio, não é tão simples encontrar um comprador para ele, né? Sim. Durante esses 10 anos que eu trabalho com seguro de vida, né, eu já ouvi diversas histórias, né? Uma delas foi até um jogador de futebol famoso que faleceu, né, num acidente, e a família não teve o dinheiro para pagar o inventário, né? Porque estava tudo no nome dele, né? Ninguém mais tinha acesso a nada. E aí o que a esposa, né, fez? Teve que pedir dinheiro emprestado, né? Vendeu uma fazenda ali que valia 5 milhões por 3 milhões para levantar o dinheiro rápido num contrato de gaveta, né? Então ali acabou dilapidando 2 milhões, né, do valor de um imóvel. Então o planejamento é aquela coisa, né? Você paga alguma coisa, mas é melhor pagar, né, do que depois ali ter um prejuízo muito maior. É aquele famoso, né, barato que sai caro. Que acaba sendo caro. Então, ainda tem esse detalhe, que a pessoa ainda pode perder parte do patrimônio se ela não está preparada com esse planejamento, né? Também. E a gente vê que lá fora, Estados Unidos, Alemanha, os países mais desenvolvidos, as famílias se preocupam muito mais com isso do que o brasileiro. O brasileiro parece que deixa para pensar isso um pouco mais para frente, depois a gente vê como fica. E aí é muito comum as pessoas nos procurarem buscando informações sobre isso, né? Que nem sempre é tão clara para eles. E aí depois é que vai entender, né, que corre o risco de ficar no processo de inventário 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem conseguir pagar suas despesas ali fixas, sem conseguir acessar esse patrimônio, né? Sim. E essa questão do patrimônio é uma das questões do seguro, né? A gente também tem uma outra questão que eu bato bastante sempre com as pessoas, conversando, que é a questão de um diagnóstico de uma doença grave. Também. Né? Então, eu já conheci várias pessoas ali, puxa, eu não tenho nada de saúde, minha família nunca teve. De repente, um tempo depois ali, né, diagnostica um câncer. E aí? Como é que faz? Né? Dependendo da pessoa, do trabalho dela, não consegue trabalhar, não consegue gerar renda. E aí, como é que ela vai pagar as despesas de casa? Né? Se é um provedor principal ali, né? Esses dias aí eu vi uma história de uma pessoa, dona de uma pizzaria, que teve um problema renal, ficou de cama, depois veio a falecer, mas nesse período que estava de cama teve que vender a pizzaria, né? Tem 3 filhos, aí ele faleceu, daí a mulher não trabalha, e agora, como é que vai manter a vida com 3 filhos? E Aí a preocupação, né, que adiciona a todo esse processo de luto, né? E é uma preocupação que às vezes até é desnecessária, porque se tivesse feito esse planejamento antes, conhecesse um pouco antes, não precisaria ainda passar por mais essa questão adicional, né? Sim. Então, o seguro ele é uma questão também bastante cultural, né? Que nem você me perguntou como é que era no Brasil. Países desenvolvidos, o seguro de vida lá ele atinge 70, 80% da população ativa, né, que está trabalhando. Que no Brasil ainda é 20, 30%, então está bem defasado. Mas é uma questão que é totalmente de planejamento, né? Então você paga um negócio, espera nunca lucrar, né? Mas se um dia tiver que lucrar, que seja um dinheiro, né, bem-vindo, né, para uma família ali em luto, né, ou para a pessoa num momento difícil de uma doença. Agora, uma outra situação que é também bastante comum, Guilherme, eu acredito que você também receba muitos clientes com essa situação, que são empresários. No caso de empresário, que ele tem ali uma sociedade, ele tem outros sócios no negócio dele, e um deles vier a faltar, como que um seguro de vida, um seguro ali empresarial pode também proteger tanto os sócios dessa empresa quanto os próprios familiares? Então, quando você monta uma empresa ali, forma sociedade, sociedade é um casamento, né? Então, quando você está com uma empresa ali, tem 2 sócios ou 3 sócios, e aí a empresa está crescendo, está aumentando de valor todos os anos, o que acontece se um dos sócios vem a faltar? Geralmente vai entrar a esposa, vai entrar filhos, né? E quando você montou aquela empresa, né, você montou com aquele sócio. Então é ele que tem o valor ali dentro, né? Não é o cônjuge, não são os filhos. Então existe a possibilidade hoje de fazer um seguro
que a empresa paga e o valor da cobertura é para comprar as cotas do sócio falecido. Então vamos supor uma empresa que vale 100 milhões de reais. Aí são 2 sócios. Um sócio vem a faltar, o sócio que ficou recebe 50 milhões e paga a esposa para a esposa abrir mão daqueles 50%. Então ele está comprando a participação do sócio falecido. Aí acaba ficando bom para a família que vai receber o dinheiro, não vai precisar entrar no negócio, muitas vezes não tem o know-how. Aí acaba ficando bom também para o sócio que fica, apesar de não ter, né, mais o sócio, o parceiro que ajudou a construir, mas ele acaba ficando com 100% da empresa, né? E aí ele pode buscar algum outro sócio, receber algum investidor, né? Tem muitas empresas aqui no Brasil que estão crescendo, startups, que aí recebem algum aporte de fundo americano ou fundo de algum outro país. E aí o que esses fundos exigem para entrar com participação? Um seguro de vida. Porque ele está comprando ali a empresa, mas a pessoa que está junto também está entrando no negócio. E se essa pessoa não está mais ali, vem a falecer? São riscos inerentes a qualquer um, né? Exatamente. E aí o fundo entrou lá, numa empresa que vale 300 milhões, né? O sócio principal tem 50%, eles vão entrar, mas tem que fazer um seguro aqui de 50 milhões, 100 milhões. Na sua falta, vai ter o dinheiro, porque daí nós vamos ter que achar uma outra pessoa para fazer todo esse gerenciamento. Sim. Agora, seria muito bom que os nossos telespectadores conhecessem um pouco os cuidados que são necessários para que você adquirir um seguro de vida ou um seguro patrimonial, enfim. Legal, a gente, essa é uma essa... questão bem importante. Nesses mais de 10 anos aí que eu trabalho com seguro. Então, às vezes a pessoa fala, eu já tenho seguro aqui, já tenho um seguro lá. Então, existem algumas cláusulas dentro de alguns seguros. Um deles é o artigo 769 do Código Civil. Se você tiver algum problema que agrave o teu risco, você tem uma obrigação de comunicar à seguradora. Então, nos seguros antigos era bem comum, né? Às vezes a pessoa tem um câncer, tem um AVC, ela tem uma obrigação de avisar a seguradora. Só que elas não sabem disso, né? Porque na hora que foi vendido não foi explicado. Aí acaba acontecendo alguma coisa, daí a seguradora vai investigar, vai falar, pô, mas essa pessoa já tinha câncer há 5 anos e nunca me comunicou. Aí pode negar pagamento. Aí a família tem que entrar com processo, com ação, pode levar anos ali para receber. Então a gente trabalha com seguradoras que num primeiro momento excluem esse artigo. Né? Então, tem o artigo que é uma lei, beleza, mas no parágrafo primeiro a gente exclui, né, essa questão. E exclui como? Eles fazem uma avaliação prévia. Então tem um questionário, uma declaração pessoal de saúde. Né? Você já teve problema nos últimos 5 anos, você toma algum remédio. Então várias questões ali que dependendo pode abrir uma aspas, né, e a seguradora pedir mais informações. Então, por exemplo, eu tenho diabetes, um exemplo. Eu tenho pressão alta, outro exemplo. Então vou precisar de um relatório do seu cardiologista. Tem diabetes, vou precisar de um relatório do seu endócrino. E aí, com esse relatório, a seguradora pode aprovar normalmente, pode aprovar com algumas ressalvas, né? Então, em vez de eu pagar ali X, eu vou pagar X mais 20%, porque eu tenho um problema de saúde, né? O meu risco é um pouco maior do que uma pessoa que não tem esse problema de saúde. Ou a seguradora pode recusar. Então, já tive casos, né? A pessoa teve um diagnóstico de um câncer recente. Muitas vezes ali, nenhuma seguradora acaba aprovando no primeiro momento. Então, ela quer aguardar ali como é que vai ser essa recuperação. Já passou 5 anos, um relatório do médico que acompanha, né? Ok, a gente aprova, com um risco um pouco mais alto. E é até melhor que seja recusado, de repente, no primeiro momento, do que ser aprovado e lá na frente, no momento que a família mais precisa, ser recusado, né? Sim, com certeza. Então, um bom especialista, né, uma pessoa que está nesse segmento já há muito tempo, né, com certeza pode ajudar essas famílias a escolher, né, um bom produto, né, um produto que tenha todas essas questões contratuais,
um produto que tenha, né, uma questão ali de custo-benefício, prêmio que a pessoa paga versus a cobertura, né, organizado. E o seguro, que nem eu já comentei aqui várias vezes, ele é totalmente personalizado. Então, ele depende do patrimônio da pessoa, depende do padrão de vida da pessoa. Então, um seguro para uma família que gasta 10 mil por mês vai ser diferente de uma família que gasta 5 mil por mês, que vai ser diferente de uma família que gasta 30, 40 mil por mês. Então, todas essas questões, assim, elas são relevantes na hora da gente criar esse planejamento para a família. E por isso também que não é tão adequado que a pessoa venha a fazer um seguro de vida ali que tem as ofertas no aplicativo dos bancos, né? Sim. E é muito comum as pessoas, eu só vou pagar R$30, R$50 por mês, R$100 por mês, então eu vou fazer esse seguro aqui, qualquer momento que eu precisar eu vou ter. Né? Então, por quê? Porque não teve um profissional especializado para avaliar a realidade daquela pessoa para poder indicar qual é o melhor caminho para ela fazer, né? Exatamente. Né? E um outro detalhe também nessa questão do personalizar é o acompanhamento ao longo do tempo. Né? Então, hoje, né, às vezes é um casal que não tem filhos, daqui a pouco tem um filho, daqui a pouco tem 2 filhos. Sim. Aí eu sempre falo para eles, né? Então, daqui a 4, 5 anos, é ideal a gente reavaliar isso. Né? Daqui a 10 anos, a tua situação vai ser totalmente diferente. Né? Tem gente que já comentou comigo, eu quero um acompanhamento cada 2 anos. Mas 2 anos já é um pouco mais difícil de ter alguma mudança, né? Então, a cada 5 anos, né, muitas vezes ali já veio um outro filho, né, ou os filhos ali que tinham 15 anos agora tem 20, já estão ali quase terminando a faculdade. Então, a questão assim, de seguro para manutenção de padrão de vida, eu acho que ele é muito mais importante quando tem um filho pequeno, porque ainda vai faltar 20, 25 anos até o filho começar a se tornar independente financeiramente. Então, para um filho que tem, para o pai que tem filho com 1 ano, 2 anos, é uma necessidade totalmente diferente para um pai que tem filho com 20 anos. Sim. Esse pai que o filho tem 20 anos, ele já passou por 20 anos ali, todo mês contribuindo para a educação do filho, alimentação, né, vestuário, etc. Então, ele já passou pelo momento mais turbulento. Já os pais de filhos menores, né, ainda vão ter todo esse caminho aí a percorrer. Então, a importância é ainda maior para aqueles pais que têm filhos pequenos. Legal. Começar o quanto antes que ele comece a fazer esse planejamento, é a própria família que ganha, né, em proteção e em acúmulo no decorrer do tempo. Exatamente. Né? E nesse período de 20 anos, ele também teve tempo para acumular mais patrimônio. Aí a gente começa a fazer, né, até uma conversa ali um pouco melhor, mais direcionada para a sucessão patrimonial do que para manter padrão de vida. Sim. E para a gente finalizar aqui, o tempo passa rápido, né, Guilherme? Sim. Para a gente finalizar aqui, qual conselho você daria para os nossos telespectadores que não sabem por onde começar, ou tinham uma ideia diferente com relação ao seguro, não com todo esse contexto que foi trazido aqui? Qual conselho você daria para essa família que às vezes temos aqui, né, telespectadores que têm famílias com crianças pequenas, outros que já têm famílias, filhos já grandes, outros até que filhos já casaram, né? Dá tempo ainda de fazer um seguro de vida? Até quantos anos é recomendado fazer? Sim. Eu costumo brincar assim, né, que às vezes, tá tarde para fazer um determinado produto, mas antes tarde do que mais tarde, né? Então, nunca é tarde o suficiente, né, para se fazer um seguro, a não ser, né, que a pessoa enfrente um problema grave de saúde. Aí pode ser que nenhuma seguradora, né, mais aprove. Então, eu já tive vários casos, né? Caso ali que uma pessoa fez o seguro comigo, aí ela tinha pressão alta, aí ela se enrolou 1 mês, 2 meses, 3 meses para pegar a documentação com o cardiologista, né? E aí depois o que aconteceu? Veio o Covid e a pessoa faleceu de Covid. Né? Então, se tivesse agido ali, pego a documentação, feito tudo antes, né, a família poderia, né, ter recebido aí uma boa quantia de seguro. Então, a questão do seguro é ter uma atitude, né? Vamos ver o que eu tenho, né? Conversar com um especialista, com uma pessoa que entenda.
e com isso consiga, né, ficar mais segura em relação a esse ponto, né? Puxa, será que o que eu tenho é bom o suficiente? Será que o que eu tenho é o melhor do mercado? O mercado ele é dinâmico, né? Hoje um produto está melhor, amanhã outra seguradora aparece com um produto melhor. Então, por isso que é interessante, de tempos em tempos, às vezes de 4 anos, 5 anos, rever o que a pessoa tem, né? Então, isso é o que eu aconselharia, né, as famílias aí fazendo. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Guilherme, por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco relacionado ao seguro de vida. Muita coisa aqui que eu também não sabia e eu tenho certeza que você também deve ter aproveitado esse conteúdo aqui. Bom, ficamos por aqui com mais um programa Invista de Verdade. Uma boa tarde e até mais.